Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube da Círculo. Eu sou Bruna Spijack, professora e designer de crochê do time de artesãos. Nesta videoaula eu vou ensinar o passo a passo de uma blusa maravilhosa feita a partir da técnica do crochê com fio cromo. Então agora confira a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a blusa, você vai precisar de 4 novelos do fio cromo na cor 9743, agulha para crochê número 4,5 mm, 2 marcadores, tesoura e fita métrica. A peça ensinada é tamanho M, mas facilmente adaptável para diferentes tamanhos. Siga as orientações da videoaula. Antes de iniciar a blusa, é preciso que, com auxílio de uma fita métrica, você meça a circunferência total do busto ou do seu abdômen, e isso depende da maior extensão do seu corpo. Caso você queira uma blusa bem soltinha, como demonstrado na videoaula, eu sugiro acrescentar mais 25 centímetros de correntinha. Então, eu tenho 95 centímetros de busto, acrescentando 25 centímetros, eu vou ter o total de 120 centímetros. Esses 120 centímetros eu vou tecer correntinhas, e é necessário que a quantidade de correntes seja número par. Para começar a corrente, eu vou fazer aqui o nozinho inicial do crochê que não conta como correntinha e a partir dele eu vou tecer a quantidade de correntes necessária para atingir a medida desejada, que no meu caso é 120 centímetros. E detalhe, eu deixei aqui um fio um pouquinho maior porque eu vou tecer a primeira carreira de maneira linear e depois eu farei a junção. Então, é necessário que você deixe um fiozinho de início medindo aproximadamente 10 centímetros. Então, eu vou dar continuidade e lembrando que o total de correntinhas deve ser número par. Aqui eu teci o total de 140 correntinhas, que equivale a 120 centímetros. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto alto, ou seja, um pontinho alto para cada ponto de base. Vou tecer então mais 2 correntes, vou dar a laçada e vou inserir na 4ª correntinha e vou fazer aqui o segundo ponto alto, porque essas 3 correntinhas já contam como sendo o primeiro ponto. E agora eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Concluída a primeira carreira de ponto alto, agora eu vou alinhar o cordão de forma com que ele não fique torcido para fazer a junção do início da carreira e o término. Bom, para fazer a junção, para que eu possa trabalhar de maneira circular, é muito simples. Eu vou inserir a agulha pegando aqui no primeiro pontinho alto e vou fazer um ponto baixíssimo. E esse fiozinho que nós deixamos um pouquinho maior para iniciar as correntinhas, eu vou inserir logo abaixo do primeiro ponto, vou puxar e vou passar a agulha 2 vezes por dentro desta correntinha e puxar o fio. Pronto. Unidas ambas as partes, agora nós podemos trabalhar de maneira circular. Agora, para fazer a segunda carreira, nós vamos inverter o sentido do trabalho. Então, eu vou tecer aqui 3 correntinhas e ao invés de eu dar a laçada e vir para este sentido, eu vou virar o cordão para o lado avesso e vou tecer pontinhos altos para cada pontinho alto de base. Finalizado o último pontinho da carreira, eu vou inserir pegando na 3ª correntinha, vou puxar, vou fazer ponto baixíssimo, vou tecer 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto, vou dar a laçada. Ao invés de eu tecer neste sentido, eu viro o trabalho, inverto o sentido, insiro pegando no próximo pontinho e volto a tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Bom, então eu vou tecer dessa forma até atingir o comprimento desejado da blusa. Para esta blusa, eu vou tecer aí da altura do início do quadril até chegar na axila. Caso você queira um cropped, você pode tecer da altura da cintura até a axila. Aqui eu teci o total de 25 carreiras de forma circular, que resultam na altura de 34 centímetros. Essa altura corresponde ao início do quadril
até a altura aí da axila. Agora, nós vamos dividir ao meio. Se eu tenho 140 pontos no total, eu vou separar 70 pontos para a parte da frente e 70 pontos para a parte de trás. Para isso, estou utilizando o auxílio de 2 alfinetes para fazer essa marcação. Agora, eu vou tecer de maneira linear, ou seja, carreiras de ida e volta até atingir a medida da cava, que seria da altura da axila até o início do ombro. Bom, como eu vou fazer uma peça medindo PM, eu vou tecer aí aproximadamente 18 centímetros de carreira para a cava, que equivale aí aproximadamente a 14 carreiras. Então, você já pode aproveitar, inclusive, a quantidade de carreiras que você teceu aqui para saber quanto você vai fazer para a cava. Você vai tecer o mesmo número de carreiras, tanto para a parte da frente quanto para a parte de trás, e também a mesma quantidade de pontos, para que depois a gente possa fechar os ombros sem dificuldade. Então, agora eu vou começar tecendo um dos lados, lembrando que tanto a parte da frente quanto a parte de trás são idênticas, vão conter a mesma quantidade de pontos e carreiras. Vou tecer aqui 3 correntinhas para começar do primeiro ponto alto, vou inverter o sentido do meu trabalho e vou tecer da mesma forma como eu fiz anteriormente para as carreiras circulares. Então, aqui eu vou fazer o total de 70 pontos altos, iniciando aqui nesse primeiro marcador e finalizando a carreira com essa marcação aqui no próximo marcador. Então, vou tecer 70 pontos altos. Finalizados 70 pontos altos, agora eu vou tecer 3 correntinhas, vou virar todo o trabalho e volto tecendo mais 70 pontos altos, ou seja, um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu vou fazer o total de 14 carreiras, que equivalem a 18 centímetros. Finalizadas 14 carreiras, nós temos aí aproximadamente 18 centímetros de cava. Lembrando que você pode tecer mais ou menos carreiras se assim preferir. Bom, então aqui eu fiz um dos lados, agora eu venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Por quê? Eu preciso tecer o outro lado da mesma forma. Então, aqui eu já tenho um lado que pode ser a parte da frente ou das costas, e agora eu vou amarrar o fiozinho e vou tecer para este outro lado a mesma quantidade de pontos e carreiras que eu fiz para este lado. Para fazer o outro lado é muito simples, eu vou inserir a agulha pegando no pontinho ao lado do marcador, então aqui eu já fiz os 70 pontos e agora eu vou tecer daqui para cá. Eu vou passar o fio e vou fazer 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos bem firmes, eu vou dar sequência tecendo um ponto alto para cada ponto de base e vou fazer a mesma quantidade de pontos e carreiras que eu teci aqui deste lado. Concluída a etapa da parte da frente e da parte de trás, agora, com auxílio de um marcador, nós vamos determinar em centímetros e quantidade de pontos a quantidade necessária para fazer a junção, formando um ombro de um lado e o ombro de outro. Para fazer a junção dessa lateral é muito simples. Eu vou passar a agulha inserindo no primeiro pontinho aqui dessa parte da frente. Pronto, e aqui eu puxo e faço ponto baixo. Agora, eu vou fazer a junção unindo ponto a ponto com ponto baixo. Então, insiro no segundo ponto da frente, no segundo pontinho de trás, puxo e faço ponto baixo. No terceiro pontinho da frente, no terceiro pontinho de trás, puxo e faço ponto baixo. Então, eu vou tecer dessa forma, unindo o total de 21 pontos que resultam em 16 centímetros. Finalizada a junção de 21 pontos, agora eu venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho! Aqui nós temos o primeiro ombro finalizado e a primeira cava finalizada também. Vamos para o outro lado.
Veja só como é importante o marcador, porque ele facilita muito essa questão da emenda. Agora, eu vou inserir pegando aqui no primeiro pontinho de um lado e no primeiro pontinho do outro. Vou passar a agulha, vou puxar o fio e vou fazer aqui 2 nozinhos. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos, agora eu vou fazer a emenda da mesma forma, neste sentido, daqui para cá. Então, eu vou inserir a agulha, passando pelos 2 pontos, tanto da frente quanto de trás, faço 2 correntinhas para começar o primeiro ponto baixo, insiro no segundo pontinho da frente, no segundo pontinho de trás e faço o ponto baixo e vou fazer a junção do total de 21 pontos dessa forma. Finalizado o segundo ombro, agora eu venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Feitos os ombros, nós temos as cavas também. Antes de iniciar a gola, é necessário que você passe essa parte aqui da emenda para o lado avesso da peça. Bom, aqui eu vou tecer várias carreiras de maneira circular até atingir a altura desejada de uma gola alta. Você pode tecer carreiras sem ter que fazer a dobra, você pode deixar a sua peça dessa forma sem gola alta e você pode tecer um pouquinho mais para fazer a dobra dessa gola. Bom, para iniciar, eu vou inserir a agulha pegando aqui, ó, nesse último pontinho, tá? Então, vejam só que eu tenho uma sequência de pontos, eu insiro pegando nesse último pontinho, venho com o fio, passo e faço aqui 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos bem firmes, agora eu vou inserir a agulha, vou puxar, vou fazer apenas 2 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, mas ao invés de eu tecer 3, eu faço só 2, porque eu vou fazer 3 pontos altos fechados juntos. Então, aqui eu tenho 2, dou a laçada e vou inserir pegando na junção, onde nós temos aqui a carreira de ponto baixo, que está para o lado avesso. Faço um ponto alto, não termino, dou a laçada e vou para o ponto seguinte, do outro lado. Faço um pontinho alto, não termino, tenho 3 na agulha, dou a laçada e puxo tudo. Então, aqui eu tenho 3 pontinhos altos fechados juntos. Agora, eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Ao chegar no outro lado que nós temos a emenda, eu vou fazer da mesma forma. Insiro pegando aqui no último pontinho, faço ponto alto e não termino, dou a laçada, insiro pegando na emenda de ponto baixo, faço ponto alto, não termino e no próximo pontinho faço ponto alto e não termino. Tendo 3 pontinhos na agulha, agora sim eu dou a laçada, puxo tudo e sigo tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Para finalizar a carreira, eu insiro pegando nesse conjunto aqui de 3 pontos altos fechados juntos, faço ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas, viro o trabalho, porque nós vamos tecer no sentido contrário, como nós fizemos ao longo de toda a peça. E agora, eu vou tecer um ponto alto para cada ponto de base. Bom, a quantidade de carreiras circulares, sempre invertendo o sentido, vai ser a seu critério, ou seja, você que vai determinar a altura da gola e se é necessário a gola para o seu trabalho. Para a gola, eu optei por tecer 12 carreiras que resultam em 15 centímetros. Agora, eu venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Prontinho. Finalizada a gola, nós vamos fazer o acabamento para as cavas e também para o barrado da blusa. Como forma de acabamento para as cavas, eu vou distribuir pontinhos baixos e esse mesmo acabamento eu vou reproduzir para o barrado. Mas aqui na cava, observem que nós temos os pontinhos altos na posição vertical, ao invés de ser na horizontal, como nós temos o barrado. Então, eu vou inserir a agulha pegando aqui neste pontinho do início da cava. Vou passar e vou fazer aqui 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2.
Feito 2 nozinhos bem firmes, eu vou inserir. Vou fazer aqui 2 correntinhas para começar do primeiro ponto baixo. Vou inserir no próximo pontinho, vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou distribuir pontinhos baixos da seguinte forma. Entre uma carreira e a outra, eu vou inserir pegando dentro desse espaço do nozinho e vou fazer um ponto baixo. Dentro desse intervalo em que nós temos um ponto alto, eu vou fazer ponto baixo. No nozinho que separa uma carreira da outra, eu insiro e faço ponto baixo. E aqui, onde nós temos o intervalo do ponto alto, eu faço ponto baixo. Então, eu vou distribuir pontos baixos dessa forma. Para finalizar a carreira de ponto baixo, eu vou inserir pegando na segunda correntinha que eu fiz lá no início, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho! Esse mesmo acabamento você vai reproduzir na outra cava, que nós temos aqui do outro lado. Para fazer o acabamento no barrado, é muito mais simples que a cava. Eu vou inserir a agulha pegando em quaisquer pontinhos do barrado, vou puxar o fio e vou fazer aqui 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos bem firmes, agora eu vou distribuir um ponto baixo para cada ponto de base. Vou tecer 2 correntes e vou fazer então um pontinho para cada ponto de base. Para finalizar a carreira de ponto baixo, eu insiro pegando na segunda corrente, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho! E agora é só esconder o fiozinho de arremate por entre os pontos do lado avesso da peça. E aqui nós temos a peça finalizada. Linda, não é mesmo? Assim que tecer a sua blusa, publique em suas redes sociais e marque #SempreCírculo. Um beijo e até a próxima!